bem legal para você implementar no seu consultório, que é um investimento baratinho que você vai fazer que dá um grande diferencial no atendimento do cliente. Visita lá nosso canal no YouTube, se inscreve lá que vai ter bastante conteúdo de valor para você lá. Então vamos para o caso clínico dessa paciente. Então é uma paciente que a gente tem aí a foto inicial dela, a foto frontal, e nessa foto, na fotografia frontal, o que eu procuro avaliar são duas informações muito importantes. Primeiro, se há assimetrias faciais, qual a simetria dessa paciente, e depois a outra informação é a questão de problemas verticais da face. Então, as assimetrias eu uso as linhas de referência. Então, linha bipupilar, depois nós vamos ver ainda as linhas de referência, a linha intercanto do olho até a asa do nariz, depois do canto dos olhos até as comissuras labiais, e tem também linhas que você pode ter como referência, que é o contorno do corpo mandibular, tá? Tem a linha mediana da face, que é fundamental, né? Você passando no centro da glabela, no centro do nariz, se o nariz não tiver algum desvio, essa linha deve estar coincidente com o centro do mento. Então, isso é fundamental para você ver desvios mandibulares ou assimetrias mandibulares. E as assimetrias, elas podem estar presentes tanto no terço médio como no terço inferior da face, ou em ambos, tá certo? Então, na fotografia frontal, eu quero saber se o meu paciente ele é assimétrico. E depois, se o paciente, a gente avaliando os terços, terços faciais, principalmente o terço médio e o terço inferior, eu quero saber se esse paciente é um paciente que tem um excesso vertical da face ou um paciente de face longa, ou se ele tem uma diminuição do terço inferior da face e ele é um paciente de face curta. Então, na fotografia frontal, resumindo, é isso daí: assimetrias, ou eu já defini se ele é um paciente de face longa ou face curta, tá certo? Em um outro caso, a gente pode discutir o que caracteriza o face longa, o que caracteriza o face curta, tá? Mas para essa paciente, o que já chama a atenção na foto frontal é que o lábio inferior dela está à frente do lábio superior. E esse é um problema sagital ou anteroposterior. Quando você, numa foto frontal, você identifica um problema sagital, é que provavelmente esse problema sagital ele é grave, tá certo? Eu vou repetir. Na fotografia frontal, se você identifica um problema sagital, que pode ser um retrognatismo mandibular ou um prognatismo mandibular, é sinal de que esse problema sagital ele é grave, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque os problemas sagitais eles são melhores visualizados na fotografia de perfil, que é a próxima foto que a gente vai passar. Então, na fotografia de perfil, a gente observa que ela tem um perfil côncavo, tá certo? Um perfil côncavo. Ou seja, a mandíbula ela está à frente da maxila. Se a mandíbula está à frente da maxila, esse é um paciente do padrão 3, tá certo? Então, nas fotografias de perfil, eu quero definir se o paciente é do padrão 2, padrão 3, ou se eu não conseguir ou não identifiquei características de problemas verticais na foto frontal. Então, no frontal ele é padrão 1. E quando ele no perfil também ele é padrão 1, então agora nós temos um paciente do padrão 1, porque eu identifiquei tanto no frontal quanto no perfil. No caso dessa paciente, como ela tem um perfil côncavo, essa é a característica fundamental do paciente do padrão 3, tá certo? Só que além de definir que ele é do padrão 3, você precisa definir se esse problema está restrito à maxila, se ele está restrito à mandíbula, ou se é uma combinação entre maxila e mandíbula. Para a gente definir se o problema é na maxila, se o problema é na mandíbula ou nas duas bases ósseas, você deve avaliar estruturas faciais, estruturas anatômicas da face, a morfologia dessas estruturas anatômicas. Então, para a maxila, você deve avaliar a depressão infraorbitária, a projeção zigomática e a linha de implantação do nariz. Isso está muito bem descrito lá no livro do professor Capelosa, Diagnóstico em Ortodontia, tá? Depois ainda, na mandíbula, você vai avaliar a linha queixo-pescoço, o sulco mento-labial, ele é importante também.
Na maxila a gente tem uma outra estrutura também chamada de sulco nasogeniano, tá certo? Então quando a gente olha para o perfil dessa paciente, a gente vê que ela tem uma boa linha queixo-pescoço, ela tem uma informação importante, essa paciente ela tem 13 anos, tá certo? Então ela tem ainda, o que a gente brinca, né, com nossos alunos, tem ainda a quarta dimensão, né? Nós temos 3 dimensões, altura, largura e profundidade, mas a gente tem uma outra dimensão, a quarta dimensão, que é o tempo, que é o crescimento. Então essa paciente, ela tem todo o crescimento ainda, ou parte do crescimento pela frente. E vai ser importante a gente avaliar a morfologia das vértebras cervicais e classificar em que fase do crescimento que ela está. Mas, voltando à questão do padrão 3, para a gente definir se esse padrão 3 é devido à maxila ou devido à mandíbula, nós devemos avaliar as estruturas anatômicas da face. Então, na maxila, depressão infraorbitária, projeção zigomática, linha de implantação do nariz, sulco nasogeniano. Na mandíbula, nós vamos avaliar linha queixo-pescoço e sulco mento-labial, tá certo? E aqui eu já posso falar para vocês que ela tem uma deficiência do crescimento sagital da maxila, ou seja, ela tem uma retrusão maxilar, né? Você vai perceber que ela tem pouca depressão infraorbitária, está achatado ali na frente, tá? Ela tem pouco suporte de lábio, né? Mostrando que essa maxila está para trás, suporte de lábio superior. E ela também tem um comprometimento de mandíbula, ou um crescimento acentuado de mandíbula. Então, essa paciente é do padrão 3, retrusão maxilar e prognatismo mandibular, tá? Tem a combinação das duas bases ósseas aí, tá certo? Depois a gente vai avaliar a fotografia antes da teleradiografia lateral, perdão. Na teleradiografia lateral isso fica bem evidente, tá? Então é um paciente que tem um grande problema sagital aí. E aí você, além de avaliar a morfologia da teleradiografia lateral, você pode também utilizar traçados cefalométricos que você tenha esteja mais habituado para definir essa quantidade aí dessa discrepância sagital dessa paciente. Então o que chama atenção é que ela tem um bom corpo mandibular, ela é uma paciente do padrão 3, retrusão maxilar, prognatismo mandibular, braquifacial, tá certo? Ela tem uma diminuição aí da dimensão vertical. Isso é importante ser falado, né? Porque se você aumenta a dimensão vertical, você vai rodar essa mandíbula no sentido horário. E esse tipo de terapia, né, rodar a mandíbula no sentido horário, para ela tem um bom resultado, tá certo? Ela vai ter um bom resultado aí. Então, outra informação importante aí da teleradiografia, se você vê a discrepância sagital dela, é bem acentuada quando você observa o ponto A e o ponto B. O ponto A é o ponto mais anterior da maxila e o ponto B, o ponto mais anterior aí da mandíbula. Então ela tem uma discrepância aí sagital considerável, tá certo? Os incisivos eles estão bem posicionados, né? Não estão vestibularizados. Então eu acredito que a gente fecha o diagnóstico dela, né? Uma paciente, quando a gente utiliza a classificação de Sassoon, é uma paciente classe 3 esquelética. E quando a gente usa a classificação capelosa, é uma paciente do padrão 3, retrusão maxilar e prognatismo mandibular, tá certo? Então, frente a esses pacientes, aí a fotografia dela do sorriso. Então, essa paciente, devido ao problema dela, ela tinha assim uma grande timidez, uma certa... Ela era muito retraída, né, na questão de sorrir, de se comunicar, porque ela estava muito incomodada com esse problema dela aí, tá certo? Então essa foi a fotografia que a gente conseguiu o máximo do sorriso dela. Mas a gente consegue observar que tem uma exposição um pouco aumentada dos incisivos inferiores para a idade dela, né? Incisivos inferiores mais expostos geralmente estão relacionados com pacientes com maior idade ou com idade avançada, né? Depois dos 40, 50, né? A gravidade vai puxando tudo para baixo e você acaba expondo mais os incisivos inferiores com a idade. Então, para uma idade de 13 anos, essa quantidade de exposição do incisivo ela é acentuada. E ela tem pouca exposição dos incisivos superiores, tá certo? Não dá para a gente avaliar corredor bucal, contorno gengival, também curva do sorriso, porque é difícil a gente conseguir tirar um sorriso dessa menina.
né? A mãe dela falou que ela estava até assim, né, no início do tratamento, muito a questão de bullying no colégio, enfim, né? Isso é algo que impacta muito a criança e o adolescente nessa fase, né? Tem um problema esquelético facial grave, né? A gente sempre comenta que no nosso país você pode até esconder um problema no braço, na perna, mas na face, como a gente mora num país ocidental onde não se usam burcas, né? As mulheres não usam burcas, a face você dá a tapa, vamos dizer assim, né? Então ela sofria essa questão de bullying aí no colégio, tá certo? Então agora as fotografias intrabucais, a gente vê a gravidade, a severidade do problema aí, ó. Então é uma paciente que tem uma mordida cruzada anterior severa, tá certo? Outra informação importante que chama a atenção, ela tem uma curva de SPE inferior muito aumentada, tá? Devido a essa mordida cruzada anterior, os incisivos inferiores destruíram muito, tá? Ela tem uma maloclusão de classe 3 de grande magnitude, tá certo? Então, a oclusão dela é um sinal, ou vamos dizer assim, um sintoma desse problema esquelético, tá? Dessas bases ósseas mal posicionadas no sentido sagital, onde ela tem uma retrusão maxilar e um prognatismo mandibular. Então, vamos só enumerar os problemas da oclusão. Ela tem uma maloclusão de classe 3 acentuada, ela tem uma mordida cruzada anterior, tá? Severa, e tem uma curva de SPE muito acentuada, tá? Depois, nas fotografias oclusais, o que chama a atenção é que ela tem ausência dos incisivos superiores. No histórico clínico dela, ela diz que não extraiu esses dentes, os incisivos laterais superiores, ausência dos incisivos laterais superiores. Então a gente observa que os caninos estão próximos dos incisivos. Do lado direito, ela tem ainda a permanência do dente 53 no arco, né, um canino descido. Ela tem umas giroversões nos arcos inferiores, pequenos diastemas, tá certo? Outro dado importante que eu vou voltar, observem que os incisivos inferiores, clinicamente, eles estão compensados, né, para lingual. Isso também é uma evidência, um sinal clínico do paciente do padrão 3, tá certo? Essa compensação lingual dos incisivos inferiores. E depois o que chama a atenção, que eu já comentei com vocês na fotografia oclusal, é que ela tem a agenesia dos laterais. A ausência. A agenesia a gente só vai poder confirmar na radiografia panorâmica ou nas periapicais. Clinicamente, você não pode falar que é agenesia, porque esses dentes eles podem estar retidos ou impactados, tá certo? Então a gente vai confirmar isso na radiografia panorâmica, tá? Aqui tem uma informação preciosa, fundamental, quanto ao prognóstico desse tratamento. Eu quero que você preste bastante atenção nessas fotos, tá certo? Isso é quando nós guiamos a mandíbula numa tentativa de relação cêntrica, e a paciente ela tem uma diferença de relação cêntrica e oclusão cêntrica. Então ela acaba tocando as bordas incisais dos incisivos superiores e inferiores. E isso torna o prognóstico do tratamento melhor, né? Se ela tem essa diferença, isso torna o prognóstico melhor. Porque o que está acontecendo? Ela, em relação cêntrica, ela toca nas bordas incisais. Como isso é incompatível e é uma posição incompatível para ela mastigar e é uma posição instável, né? Não tem como ela ter suporte mandibular nessa radiografia, nessa posição, ela acaba avançando a mandíbula e cruzando a mordida anteriormente, tá certo? Então isso torna o prognóstico do tratamento melhor quando tem essa diferença de RC e OC, tá? Isso é fundamental nesses tratamentos, você ter essa informação para você definir prognóstico com os pais, com o paciente, tá certo? Então, é o que a gente observa aí nessas imagens. Na radiografia panorâmica, a gente constata que ela teve agenesia dos laterais, tá? Por isso a permanência daquele dente descido e também a presença dos caninos próximo desses incisivos centrais superiores.
E isso é uma situação clínica muito ruim para o paciente do padrão 3, né? É você ter uma diminuição do número de dentes da maxila numa maloclusão de classe 3, tá certo? É a mesma coisa de você ter diminuição de dentes na mandíbula numa maloclusão de classe 2. Então, quando a gente pensa na maxila como uma tampa e na mandíbula como uma caixa, se você tem diminuição dos dentes de número de dentes superiores, isso torna o prognóstico um pouco mais difícil, tá certo? Só um minuto, estão me pedindo um tempinho aqui. Vamos ver se assim vai ficar melhor agora. Minha esposa está pedindo para eu tirar do modo apresentação. Não sei se vai... Então vamos lá, vamos continuar. Então agora nós temos as informações do diagnóstico. Antes da gente iniciar aí o nosso tratamento, vamos falar aí de alternativas de tratamento. Então, como essa paciente, se a gente voltar aqui na teleradiografia dela, a gente vai observar que as vértebras cervicais dela já estão numa formação de fase descendente do surto de crescimento puberal, daquela curva de crescimento de surto puberal. É legal que lá na OrthoA você tem essa cola, vamos dizer assim, ou esse gabarito para você visualizar as vértebras do seu paciente e escolher em qual fase de crescimento seu paciente está. Infelizmente a gente teve mais uma vez esse problema técnico, mas bola para frente, vamos tocar para frente. Então aqui ela está praticamente aí na fase de desaceleração do surto de crescimento puberal, tá certo? Mas os protocolos para os pacientes, né, do padrão 3 em crescimento, eles consistem principalmente na disjunção maxilar e na tração reversa da maxila com o uso de máscara facial, tá certo? Como essa paciente tem uma curva de SP muito acentuada, nós vamos precisar corrigir um pouco essa curva de SP primeiro, para depois avançar essa maxila com a disjunção e o uso da máscara facial. Acontece que nós vamos fazer uma disjunção utilizando os mini implantes. Nós vamos associar os mini implantes a esse disjuntor para poder ter uma maior efetivo, uma tração mais efetiva. Já existem artigos científicos comprovando, quando você compara a tração maxilar com dispositivos convencionais como Hirax ou Haas, e comparando com dispositivos associados aos mini implantes, a tração maxilar é mais efetiva quando você associa os mini implantes, tá? Então nós vamos inserir 2 mini implantes associados a esse disjuntor para ter um melhor resultado da tração maxilar dessa paciente, tá certo? Então vamos iniciar nosso tratamento, ó. Nós primeiro fizemos uma colagem já praticamente nivelada para entrar com arco base de intrusão para fazer a correção dessa curva de SP, tá certo? E observe que a gente já começa a enxergar um pouquinho da cervical dos incisivos superiores. Essa é uma foto, ela já estava com esse arco base de intrusão, eu acredito, por 3 meses, tá certo? Então nós estamos intruindo os incisivos inferiores. Esse arco está ativado, é um arco com uma liga chamada Eugiloi Blue. Como eu uso um slot 22x28, esse é um arco 19x19. Nós fizemos a ativação em torno de 100 a 120 gramas para os 4 incisivos, tá certo? 40 gramas, em torno de 40 gramas para cada incisivo para fazer essa intrusão. E após a intrusão nós vamos instalar, corrigir antes. Nessa época a gente soldava e utilizava uma presilha para poder instalar esses mini implantes. Então essa solda eu mesmo realizava o laboratório desse disjuntor. Esse é um disjuntor da Morelli, tá certo? E a gente instalou essas presilhas soldando aí onde você está vendo aí, ó, para depois instalar os mini implantes e começar. Uma dica muito importante para você que está iniciando com o MARP, nós aprendemos ao longo do tempo que a instalação do disjuntor, a instalação do mini implante e o início das ativações deve ser feito tudo numa consulta só, tá certo? Instalamos a máscara, tá? E agora essa paciente ela vai usar essa máscara
em torno de 12 a 14 horas por dia, tá certo? 12 a 14 horas por dia ela vai fazer essa utilização. Esses elásticos, eles devem ter em torno de 450 a 500 gramas de cada lado, quase 1 quilo de força, tá certo? Nos dois elásticos. E ela vai fazer esse uso de 12, eu acho que o ideal 14 horas, tá certo? E aí tem uma dica muito legal, eu falo para o meu paciente ele não utilizar na escola, tá? Durante a aula, e também se ele tiver um evento social, como uma festa à noite, ele não usa naquele dia, mas no outro dia ele usa durante mais horas pela manhã, se ele estuda no período da manhã, por exemplo, um sábado ou um domingo, tá? Mas o ideal é que ele use em torno de 14 horas. Como o problema dessa paciente era muito grave, ela foi muito cooperadora no uso da máscara, tá certo? Então aqui a gente já tem, ó, essa teleradiografia ela foi tirada logo após a disjunção. Então a gente já observa a melhora no perfil. Aí a gente tem uma radiografia oclusal mostrando a quantidade da disjunção, né, a posição dos mini implantes. Esses mini implantes eles poderiam estar um pouquinho mais à frente aqui nesse delta aqui da maxila, para que ele ficasse bicortical, tá certo? Aqui ele passou um pouquinho ali do soalho da fossa nasal. Isso não tem repercussão clínica, não tem problema, desde que você siga os protocolos de biossegurança para poder fazer a instalação desses mini implantes. E agora a gente vai continuar fazendo o avanço dessa maxila com o uso da máscara. Então a evolução do caso, a gente já percebe que ela tem já uma posição bem melhor entre maxila e mandíbula, e vai usar a máscara, e nós vamos continuar ainda corrigindo essa curva de SPE inferior, tá? Vamos continuar passando aqui as imagens. Observe aqui, ó, já melhora no perfil, né, após 4 meses de uso da máscara facial. Então, como já tem uma melhora no perfil, então a gente já observa que o lábio superior ele está à frente do lábio inferior. Então, aquela concavidade facial já melhorou muito. E agora a paciente ela já tem assim a melhora na autoestima, né? Como isso melhora a vida do paciente nessa questão de você harmonizar as estruturas da face, trazer harmonia, né, para essas bases ósseas, tá certo? Então, a gente evoluindo agora, nós tiramos os brackets inferiores, tá? Essa curva de SPE inferior já estava corrigida. Observem ainda que ela tem ainda uma compensação dos incisivos inferiores, mas a mordida já está encaixando ali na região posterior, ó. A gente já tem uma grande melhora. A gente tem um desafio ainda pela frente, porque nós precisamos ou fechar os espaços desses laterais, ou abrir espaço para a instalação de implantes, né? Depois vocês vão ver aqui para frente que nós optamos, junto com os responsáveis, de abrir espaço para a instalação de implantes na região aí dos caninos, tá certo? Então aí o disjuntor ali, ó, como ele está, ela continua usando a máscara ainda. Então aqui uma foto que a gente já tem antes e depois a melhora no perfil, né? A quantidade de melhora aí que ela teve no perfil, harmonizando o perfil. Lembrando também que aquela diferença entre relação cêntrica e oclusão cêntrica também foi fundamental para que a gente tivesse esse resultado aí, né? Um resultado bem legal, tá? Aí o sorriso dela, a foto frontal e a melhora no perfil, tá? Depois agora uma fase mais já à frente, nós instalamos todo o aparelho superior e inferior e nós vamos trabalhar para fechar esses diastemas superiores, posicionando os caninos no lugar dos laterais, e ela vai fazer implantes na região dos caninos. Isso foi decidido junto com o implantodontista e com os responsáveis, tá? Dessa forma a gente tem ganho, porque implantes de laterais em alguns momentos, né, eles acabam ficando com um contorno gengival talvez meio azulado, isso não fica tão legal. Ela tinha também uma falta de osso, se você observa aqui nessa região, ó, na região do 22. Então, junto com o implantodontista e com a tomografia, nós decidimos instalar implantes nas regiões do canino. Nós estamos corrigindo a giroversão do dente 35 aqui nessa região com botão, ó, tá? Vamos passar uma foto aqui. Aqui já uma foto que eu tirei dela, né, na cadeira,
como que já melhorou a face dessa paciente, né? Como a face dela já está muito melhor, já é uma face agora que a gente caracteriza como aceitável, né? Ela tinha uma face desagradável, agora uma face aceitável. E aqui uma fotografia já mais adiantada, ó, arcos retangulares. Nós estamos fechando os diastemas, corrigindo a inclinação dos incisivos inferiores que estavam compensados, tá? Observem como a gente já tem um bom encaixe ali, ó, na região dos premolares, como os premolares já estão encaixados em classe 1. Isso é muito legal, eu gosto muito de ver esse tipo de engrenamento. Então isso a gente vai preservar aí, tá certo? E agora nós vamos mesializar os caninos, fechar o espaço entre o diastema e entre os incisivos centrais superiores, e também estamos corrigindo o torque ou a inclinação dos incisivos inferiores, tá? Então aí os arcos como eles estão, ó, na fotografia oclusal, como já melhorou a inclinação dos incisivos inferiores. Aí depois agora uma sequência um pouco mais adiantada, ó. Depois tem uma pergunta do Raniel. Eu agradeço aí, Raniel, a sua presença aí, tá aí acompanhando com a gente no Facebook. Raniel, eu tô devendo aí, cara, a demonstração da Ortho-A aí, do diagnóstico ortodôntico, mas a semana que vem a gente vai abordar mais um caso clínico e mais um diagnóstico, e eu tenho certeza, vamos testar bastante antes aí para poder fazer a apresentação aí dessa plataforma que a gente acredita que vai trazer bastante benefício aí para muitos ortodontistas, tá certo? O Raniel, ele perguntou da solda do tubo, se a solda dos ganchos, a banda foi feita em cima do tubo. Eu acredito que ele está perguntando a solda para máscara facial. Eu acredito que é isso, né? Geralmente, Raniel, eu não coloco tubo para fazer a solda, tá? Aqui a gente colocou porque eu gostaria de usar esse arco base de intrusão que a gente usou aqui, ó, nessa foto. Deixa eu colocar aqui a foto do arco base de intrusão. Se você observar essa foto, Raniel, que eu estou colocando para você agora, ó, vou deixar um tempinho aí, ela está usando a máscara facial e ela está usando um arco base de intrusão superior, porque esses incisivos centrais superiores, eles extruíram enquanto ela tinha aquela mordida cruzada anterior. Então, como ela ficou com essa mordida cruzada anterior por um bom tempo, nós tivemos a extrusão dos incisivos inferiores, com aquela curva de Spee muito acentuada, e também tivemos a extrusão dos incisivos superiores. Então, eu soldei o gancho no tubo do A e B para ela usar a máscara, tá? E usei a luz acessória que está aqui na cervical para a gente poder fazer o arco base de intrusão. Mas geralmente, Raniel, eu soldo esse gancho para máscara facial direto na banda, tá? Eu não uso tubo, tá certo? Então acho que eu respondi a sua pergunta aí, Raniel. Mas vamos continuar aqui, ó, na evolução do caso clínico. Então, como eu estava mostrando aqui para vocês, os premolares agora já estão bem encaixados. Nós vamos mesializar esses caninos, fechar espaço para poder levar esse canino no lugar do lateral e depois ela fazer implantes de caninos, tá? Então vai ficar tudo muito bem encaixado na região posterior, né? E depois a gente vai fazer vai pedir solicitar os implantes desses caninos. Então aí uma fase um pouquinho mais à frente, ó, o diastema já mais fechado, a gente tem esse lado, o lado esquerdo dela, desculpa, o lado direito dela já está mais fechado aqui. Vamos continuar fechando, e aqui observem que a gente está empurrando o canino com essa mola aberta e também fechando com a utilização de elásticos em corrente aí embaixo, tá certo? Então essa eu acredito que são as últimas fotos intrabucais que eu tenho dessa paciente. Mas aqui eu diria para você que o jogo, vamos dizer assim, o tratamento já está ganho. Agora são movimentos dentários simples que nós precisamos realizar para ela fazer essa reabilitação aí desses dois caninos, tá certo? Depois ela vai fazer a estética também, transformando os caninos em laterais, tá? Eu tenho ainda as últimas fotos da face dela. Então observem a face dessa paciente, ó, o quanto melhorou. Ela apresenta um crescimento de mandíbula, né? Observem que a mandíbula dela ainda está crescendo, mas o perfil dela ainda está bem legal, tá certo? O sorriso, ela já melhorou o sorriso.
Observem aí, ó, o sorriso dela, vou dar um zoom aí no sorriso. Como o sorriso dela já melhorou bastante, agora melhorou a autoestima. Ela estava muito preocupada agora com o fechamento desses diastemas, porque ela tinha uns 15 anos que ela queria comemorar. Eu comecei esse tratamento que ela estava com 13 anos, tá? E a gente estava fechando esses diastemas. E por último aí, ó, para a gente finalizar esse caso clínico, as 3 fotos de perfil e a evolução desse tratamento, tá certo? Então observem a foto inicial, né, um perfil bem desagradável que ela tinha, uma face desagradável. Aí logo em seguida a disjunção e 4 usos de máscara facial, a melhora. E a última foto que eu tenho dela, aí do mês de julho desse ano, a gente já finalizando os movimentos ortodônticos para ela fazer esses implantes. É lógico que o implantodontista aí vai precisar ver a questão de crescimento, talvez pedir uma cintilografia aí, para saber se ela tem ainda muito remanescente de crescimento para instalar esses implantes. A gente sabe que instalar implantes em adolescentes, se eles continuam crescendo, o rebordo alveolar ao redor desse implante ele não desenvolve, e aí esse implante ele fica aquém, e aí corre o risco depois dele ficar com uma coroa clínica muito grande, tá? Então fica a dica aí, tá? É uma dica importante, tá certo? Então, para a gente se encerrar, eu comentei com você durante a aula que já existem várias evidências clínicas que atestam a efetividade do mini implante no uso da máscara facial, da protração da maxila, da tração reversa da maxila. Então, combinar os mini implantes aos disjuntores é fundamental para que você tenha melhores resultados de avanço da maxila. Então, hoje no consultório, na nossa clínica, isso é um protocolo. Dificilmente a gente utiliza os disjuntores convencionais, como o raso ou Hirax, para fazer esses avanços. A não ser que fossem, quando são pacientes muito jovens, né, paciente com 6 anos de idade, com 5 anos de idade, aí dificilmente a gente associa os mini implantes. Mas pacientes já com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, a gente já utiliza esses mini implantes para poder fazer essa tração reversa da maxila e ter melhor resultado. Bom, esse era o caso clínico que eu queria mostrar para vocês hoje, esse insight aí ortodôntico que a gente está chamando. Na semana que vem nós vamos repetir. Na terça-feira nós vamos apresentar um diagnóstico ortodôntico de um paciente, na quinta a evolução clínica desse caso, tá? Eu prometo para vocês que tanto eu quanto a Olivia a gente vai tomar um pouco mais de cuidado nessa questão da inserção dessas imagens. Eu sinto muito, eu lamento aí ter acontecido esse problema. A gente acredita muito nessa plataforma, já usa no nosso consultório desde outubro, mas é aquela velha história, nenhum plano sobrevive aí ao campo de batalha, né? Infelizmente a gente teve esse pequeno problema. Eu vou colocar a câmera aqui para mim, ter com vocês, para eu estar falando. Lembrando aí que talvez quem entrou mais tarde, hoje eu estou em casa, hoje eu não estou na clínica, tá? Então a gente está aqui em casa e até comentei com alguns que para que o fundo aí não tirasse a atenção de vocês, mas essa era a contribuição que eu queria deixar para vocês hoje. A questão da utilização dos mini implantes nas disjunções e na tração reversa da maxila, que são fundamentais, tá certo? Pessoal do Instagram, obrigado pela presença. Terça-feira a gente tem mais, tá? Nós vamos ter mais um diagnóstico ortodôntico lá na OrtoWay e também vamos ter na quinta-feira a evolução de um caso clínico. Vou separar com bastante cuidado aí um caso bem legal para que vocês estejam aí junto com a gente na terça e na quinta, tá certo? Raniel, Luana Perosa. Quero agradecer a presença do Raniel, Rosenberg, Luana Perosa, Rosenberg, um abração para você, Rosenberg. O Estênio lá, Rômulo, obrigado aí pela presença. O Alberto da Ortocamp, estamos junto aí, parceiro nosso comercial. Vicente Soares. O Vicente também, ex-aluno nosso lá de Imperatriz, obrigado pela presença aí. Espero ter contribuído aí com vocês. E aí na semana que vem estamos juntos de novo, tá joia? Um abração para todo mundo aí, valeu, foi legal, bom estar com vocês, viu? Um abração.